Amém? Agora vamos à palavra. Salmo 139, por gentileza. Salmo 139. Lerei ele inteiro, então vem comigo aí, sem se cansar, sem dormir, vem no azeite aí. Lê comigo, tá bom? Acompanha na sua Bíblia, você que está na sua casa e tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, acompanhe na Bíblia, que é uma canção linda, um escrito lindo de Davi. Salmo 139, versículo 1 em diante. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim o homem de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Pai, fala conosco e mais essa noite, por essa palavra, que ela seja clara, que ela seja direta, que ela seja descomplicada e que ela seja poderosa. Fala conosco, Pai. Tira de nós as amarras que possam impedir de ouvir a Tua palavra. Que não seja só mais uma mensagem, porque estamos abrindo a Tua santa palavra, inspirada, poderosa, apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Então, trata conosco em nome de Jesus. Então, hoje eu falo de um Deus que dá atenção, de um Deus que conhece, de um Deus que nos dá identidade, né? Esse salmo é lindo, todo mundo deve conhecer com certeza. Eu quero recitar para vocês aqui um trecho de um livro que eu gosto muito, de Santo Agostinho, Confissões de Santo Agostinho. Vale a pena ler, para quem ainda não leu, vale a pena. São uma linguagem um pouco mais difícil, não é o estilo de escrita que eu gosto, mas o conteúdo é muito bom. Então tem uma parte que diz assim: porventura os céus e a terra te contêm porque os enches? Ou será melhor dizer que os enches, mas que ainda resta parte de ti, já que eles não te podem conter? Então aqui Agostinho está dizendo assim: será que Deus está contido na terra, nos céus? Ou tudo está contido nele? Então a gente vê na Bíblia que tudo que existe está contido em Deus. Deus não é pego de surpresa, gente, você sabe disso. Deus está plenamente presente em todos os lugares. É difícil para a gente compreender isso. Nós somos limitados. Ontem eu estava em Hortolândia tentando falar, pastor Pablo, sobre o céu. Como vai ser o céu? Saiu todo mundo zureta de lá. Cheio de unção, cheio de esperança, mas
Quando você começa a explicar nuances do céu, a pessoa fala, mas eu entendi, pastor, a sua explicação, mas eu não entendi como funcionará. Eu falei, eu também não. É a mesma coisa quando eu vou tentar explicar aqui para você a onipresença de Deus, ou a onisciência dele, a capacidade de Deus, nesse exato momento, estar em todos os lugares plenamente. Deus agora está em todos os lugares 100%. Quando eu me converti, eu achava o quê? Eu sou muito curioso, sou até hoje. Eu sou o cara lembra do porquê do Zequinha lá do Castelo Rá-Tim-Bum? Quem é mais velho sabe do que eu estou falando. Eu sou esse Zequinha aí. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E quando eu vim para o Evangelho, quando se fala de onisciência, eu falava, onipresença, Deus está em todos os lugares, eu imaginava. Deus é grande, ele tem partes dele em cada lugar. Partículas. Eu meio que queria desmembrar Deus. E não. Quando você vai na Bíblia, Deus está 100% plenamente presente em todos os lugares. Tudo está contido nele. Amém? Tudo. Então ele está sim em todos os lugares. Ele sonda sim todas as coisas. Você pode descer ao mais profundo abismo. Ele fala, oi, estou aqui. Você pode subir ao céu e fala, oi, eu estou aqui. Porque tudo está contido nele. Tudo. É como se uma colocação muito simples, muito simplória. Mas é como se tudo que existisse estivesse nesse salão aqui. Tudo que existisse. Deus é o salão, entendeu? Uma comparação ridícula para você entender. Tudo que existe, que foi criado e que existe, está contido nesse retângulo. Sei lá se é retângulo, se é quadrado. E Deus é o próprio salão. Tudo está contido nele. Então, é uma explicação para mim, baseado na Bíblia, lógico, e nesses escritos de Agostinho, que me satisfaz. Eu não consigo entender plenamente, mas me satisfaz. Tudo está contido nele. Nada que foi feito ou que acontece sai do controle de Deus. Nada. Quando a gente fala aquelas famosas frases, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle. São frases que ficaram coloquiais, né? Parece que a gente só fala, mas é verdade. Sim, Deus sabe de todas as coisas e sim, Deus está no controle de todas as coisas. E pensando nisso, nessa noite de instrução, eu queria pensar com você algumas coisas sobre isso. Por exemplo, a primeira coisa, isso é lindo. A primeira coisa é que Deus se interessa pela sua rotina. Deus se interessa pelo seu dia a dia. Quando eu estudando a palavra, percebi que, nós temos um Deus grandioso, poderoso, onipresente, onisciente, criador de todas as coisas. E quando a gente vê um Deus tão poderoso assim, a gente passa por situações da nossa vida que eu penso, não, isso aqui, ele tem mais o que fazer. Eu já ouvi isso de pessoas e eu já pensei assim. Tem coisas que eu não vou expor para Deus, porque ele tem, olha a minha cabeça humana, né? Ele tem mais o que fazer, eu vou desabafar com Deus. Esse dilema, pastor Marcos, pequenininho, Deus tem que pensar na fome lá da África, nos missionários que estão sendo perseguidos. Aí, lendo a Bíblia, eu percebi que eu tenho um Deus que é capaz de dar atenção, carinho e amor e exortação 100% para aqueles missionários perseguidos, para quem passa fome e para os meus dilemas. Esse é o nosso Deus, que Ele tem tempo para você, porque Ele está fora do tempo. O tempo não é problema para Deus. Ele não fica lá no céu, vai anjo, resolve aquilo lá, agora resolve aquilo ali. Agora, nossa, esqueci de ajudar o Canadá. Esqueci de ajudar aquela pessoa. Não, Deus tem todo o poder, e eu sei que eu estou falando coisas basilares da fé. Escolinha dominical, mas a gente esquece. Deus está em todos os lugares, e Ele não só está, igreja, Ele quis te criar. Eu não quero hoje ter uma pregação triunfalista. Eu quero dizer a vocês que nós somos nada. Ele decidiu nos amar porque Ele é Deus amoroso, não porque a gente merece ou a gente é o ouro puro de Ofir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma mensagem hoje de como Deus nos enxerga, apesar de pecadores pequenos e limitados, apesar de falhos. Eu vou fazer o que se Ele decidiu nos amar? Glória a Deus por isso, porque se Ele me conhece tão bem assim, eu estou de pé falando com vocês aqui, que eu sei dos meus pecados, e Ele sabe mais, até dos que eu nem sei. Se eu estou de pé, é amor, não é? Se você está aqui lindão, sorrindo para mim,
E Deus sabe quem você é, isso é amor, com todo respeito, não é? Então a primeira coisa que eu queria pensar com vocês é que você tem um Deus que se interessa pela sua rotina. Por exemplo, olha, eu tive que recorrer aos originais aqui para a gente pensar junto. O versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa palavra conhece é um prefixo hebraico, uma palavra hebraica, Yadá. Eu não sei a pronúncia, tá? Faz tempo que eu fiz aula de hebraico com o pastor César, tomara que ele não esteja assistindo. E eu não lembro como se fala. Yadá. Esse Yadá, me desculpe falar dessa maneira, provavelmente estou falando errado. Não é só que ele conhece, porque aqui na nossa cultura ocidental é assim. Ah, eu tenho um conhecido. Alguém que eu conheço mais ou menos, alguém que... Ah, é um conhecido. Não. Esse conhecido que Deus está dizendo, esse verbo aqui, essa palavra, enfim, eu sou familiarizado com você, eu tenho familiaridade. Quando Deus olha para você, Ele te olha com familiaridade. É para Ele habitual, é essa que a palavra está dizendo. Ele olha para a tua vida, para a tua rotina, para o teu dia a dia, e é habitual para Ele conhecer você. Faz parte do hábito dEle. Ele se interessa, Ele gosta, Ele dá atenção. Eu não estou querendo diminuir Deus ou tentar humanizar Deus. Não é isso também. Então tem que tomar cuidado que na genuína a gente tem que explicar tudo. Mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Deus sim é poderoso, grandioso, criador dos céus e da terra, onipresente, onisciente, onipotente, amoroso. E nós sim somos pobres, miseráveis, cegos, desgraçados e nus. Amém? Mas esse Deus poderoso e nós miseráveis, Ele nos ama. E não só ama, Ele nos dá uma atenção pessoal. Se você perceber, os maiores discursos de Jesus, eu não vou abrir por conta do tempo, os maiores, Ele falou para uma, duas pessoas. Quem é pregador sabe, às vezes você tem uma mensagem ali, você não vê a hora de você ter a oportunidade de compartilhar aquela mensagem. As principais mensagens de Jesus, Ele vai lá, por exemplo, numa madrugada, em João capítulo 3, e Ele fala na madrugada para um cara chamado Nicodemos, profundidades que a gente usa até hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa frase, Jesus fala pessoalmente para uma pessoa, para um cara, para o Nicodemos. E quando Ele fala, vai ter o batismo, né? A gente usa, necessário é nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É o mesmo João 3, que Ele está falando com um homem só. Eles estão dialogando numa madrugada. Esse é Jesus, é o caráter de Deus, que dá atenção numa madrugada para um homem. Dá atenção para uma mulher na beira de um poço, que é o João 4, você vira a página aí. E você sabe, Ele encontra a samaritana e Ele fala o que é tema de canções e de congressos e conferências. Deus, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não é o que diz João 4:23? Então, esse é o Jesus que Ele prega na beira do poço, para uma pessoa, na madrugada para outra, coisas profundas. Deus não tem problema em te dar atenção. Igreja, você não incomoda Deus. Você não incomoda. O que incomoda Jesus Cristo é a falsidade. Pode ver que na Bíblia, com quem Ele brigava, se irava, eram os fariseus, porque Ele falava o quê? Hipócritas, falsos. Eu estou vendo, eu estou sondando como você é, e você está se fazendo de outra pessoa. E isso irrita Deus. Agora, os seus dilemas, suas particularidades, eu quero te encorajar essa noite, nessa simples palavra, a voltar a orar. Aquilo que te incomoda, aquilo que te dói, as suas demandas, porque se o Senhor me manda trazer essa palavra aqui de novo, que eu ministrei essa palavra em outra genuína, mas ela já está totalmente diferente, já mudou, Deus é demais. Se Ele me manda trazer essa mensagem para você, é assim, volte a orar e a falar com o seu Pai Celestial, porque Ele já está sondando essas coisas em você, e talvez por você achar que esses dilemas são pequenos, são rasos, são dores que eu tenho, trauminhas que eu tenho, situações que eu tenho, você parou de orar, você parou de clamar, você parou de falar com o seu Deus, que sabe do que está acontecendo, mas você não fala. Amém, igreja? Volte a se comunicar com o seu Deus, volte a expor para Ele o que você está sentindo, porque, por exemplo, se eu ler o versículo 2 e recorrer de novo ao original, quando Ele fala, tu conheces, já falamos sobre conhecer, Ele se familiariza com o seu assentar,
com o seu levantar. Então ele está interessado na sua rotina. Ele te dá atenção na sua rotina. E de longe entendes os meus pensamentos. Essa palavra entendes significa prestar atenção, acolher com cuidado, com diligência. Então Deus está dizendo aqui, a palavra do Senhor no versículo 2, que eu olho os seus caminhos e eu presto atenção. É que a gente parece que, não sei o que acontece com alguns, eu já passei por dilemas assim, então eu vou falar de mim. Tem situações na minha vida que eu me encontro batalhando sozinho, olha que maluquice. Tendo o Deus que eu tenho, o Pai que eu tenho, eu me encontro batalhando sozinho. Clamando para mim mesmo, para a minha inteligência, para o meu intelecto, porque isso aqui eu já sei resolver, porque isso aqui eu já sei como é que faz, eu sei como é que entra, eu sei como é que sai, e como o André falou aqui na ministração, às vezes a gente está cansado porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito, e isso cansa. Cansa querer fazer as coisas do nosso jeito, igreja. Se você tem um Deus com esse poder, que Ele está dizendo hoje para você, e provando aqui até no original, eu me familiarizo com você. Eu não só entendo o seu caminho, eu estou prestando atenção na sua vida. Eu estou prestando atenção no seu dia a dia. Volte a clamar a Deus. Se você precisar se arrepender dos seus pecados, se arrependa. Chorar, chore. Falar, fale. Não passe desapercebido na sua espiritualidade. Nós estamos vivendo uma era de pouca espiritualidade, pouca experiência com Deus, pouco relacionamento com esse Deus tão poderoso. Igreja, eu e você temos a atenção de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59:1, se puder projetar aí, eu não sei se eu estou certo, acho que sim. Anotei aqui, vamos ver que eu anotei rapidamente essa passagem. Você conhece, ó. Eis que a mão do Senhor está encolhida, não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Parece que a gente não fala mais com Deus, não clama. Temos vivido de orações genéricas. Quando você vai orar, obrigado pela comida, obrigado pelo dia, guarda minha casa. É genérico, guarda minha casa, guarda minha família, guarda meu trabalho, Senhor. Quando ora, não, peraí, o que está acontecendo na sua casa? Guarda minha casa. Tá, o quê? Guardar do quê? Guarda minha família. O que está acontecendo com a sua família? Dialogue com o seu Deus. De novo, é primário isso. Pastor, isso é basilar da fé. Mas se nós não temos mais vivido o poder de Deus, a diferença da presença dele na nossa vida, talvez seja um sinal que nosso relacionamento com ele está ferido. A gente se relaciona mais com isso aqui, ó. Você entra numa rede social, está escrito o quê? Como você está se sentindo? Eu nem sei se tem mais essa palavra numa das redes sociais. Eu lembro que tinha. Talvez esteja falando bobeira aqui. Mas o que você quer postar? E ali a gente coloca. Ali a gente desabafa. Ali a gente coloca fotos ou as nossas indignações. Tudo bem, cada um. Eu também faço isso, nada contra. Tudo bem. Mas e com esse Deus Todo-Poderoso que é familiarizado, é habitual para ele, como diz o original, ele entende em termos de prestar atenção. Quando se trata da nossa vida, ele está prestando atenção, nesse exato momento, prestando atenção, e a gente perde essa possibilidade. Deus usando pessoas, quer conselho, tem pessoas para Deus usar aqui para te aconselhar, quer abraço, quer conversar, então você é cuidado por Deus, todo momento, amém, igreja? Mas parece que isso não ferve mais no nosso coração. Isso parece que não nos motiva. Não, pastor, me manda uma palavra mais profunda aí. A questão não é isso. É a gente mergulhar ou não numa teologia pesada, profunda, que é maravilhoso. Mas é a gente não deixar de esquecer dos temas basilares na fé. Peraí, eu tenho um Deus que me sonda, me conhece, me ama e é todo poderoso. E eu não vou clamar a Ele, remeter a Ele as situações da minha vida. Então considere isso no seu coração. Se eu ler, eu tenho que correr, mas o versículo 8, se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu for no Sheol, pôr no Sheol a minha cama, eis que ali você está também, o Senhor está também. Ele está com você por onde quer que você andar. E a gente já sabe disso, mas a pergunta é, nós temos sentido a presença de Deus em nós?
Ou se você fosse sincero em responder, não, pastor, eu tenho me sentido só. Eu tenho me sentido lutando sozinho, com um elefante nas costas. Jesus promete tirar o fardo, mas eu estou com um fardo. Será que não é a falta de lembrar que você tem a atenção de Deus? É só você clamar? É só você pedir? É só você bater, conforme Mateus capítulo 7? É só você clamar e parar de querer viver um evangelho só filosófico, só teórico, só teológico, e um evangelho de poder, como ele é? Converse com irmãos aqui que têm vivido experiências com Deus. Que delícia! É como se você fosse, e eu falo isso em amor, mas é a palavra, é como se você e eu me acrescento nisso, fôssemos o irmão do filho pródigo. Já falei um pouco sobre isso aqui. Estamos na fazenda do pai, moramos com o pai, e a gente não tem familiaridade com o pai. O irmão do filho pródigo, quando está sendo feita uma festa para o pródigo, ele não sabia até então, no versículo lá, que era o irmão dele. Em vez dele entrar na festa, afinal a casa era dele, ele não entra na festa. Sabe o que ele faz? Ele pergunta para um servo da fazenda, o que está acontecendo lá na casa do meu pai? Então era um cara que não se familiarizava com as festas do pai, não convivia com a presença do pai. Tanto que quando ele descobre que é o filho pródigo, ele fica indignado, não quer entrar, aí que ele não quer entrar mesmo, e reclama que o pai dele nunca deu um boi cevado para ele fazer uma festa com os amigos. Aí o pai fala, ué, mas tudo que está aqui é seu, meu filho. Tudo que tem aqui é seu. E essa palavra continua ecoando hoje. Coloca aí Efésios 1, por exemplo, versículo 3. Olha só. Efésios 1, 3, por gentileza. Eu posso citar aqui. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá. O qual nos abençoou. Ou seja, a bênção já aconteceu. E eu não estou aqui pregando de novo triunfalismo. Não estou falando que é só dinheiro. Estou falando da presença de Deus e tudo aquilo que engloba ter Deus. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já é cuidado por Deus, igreja. Existe já a bênção de Deus, sim, na sua vida. Não essas bênçãos pequenas de encurralar Deus na parede ou de campanha de 7 semanas. Eu estou falando de cuidado completo de Deus, de atenção de Deus. E nós estamos sofrendo aí fora, lotando os consultórios psicológicos e psiquiátricos. E está tudo bem, nada contra. Eu sou a favor, inclusive, já passei, acho até que tem que passar de novo. Está tudo bem. Mas a gente precisa nos remeter. Peraí, se eu tenho um Deus desse, um Pai de amor, por que eu passo pela vida, vai encerrar mais uma semana e eu estou arrastando pesos que eu não precisaria arrastar? Amém, igreja? Eu espero de coração que você absorva essa palavra de cuidado da parte de Deus. Uma outra consideração que eu quero deixar para vocês aí rapidinho. Deus sabe de você mais do que você mesmo. Isso também é um conforto. E você sabe disso. Deus tem informações sobre a sua vida mais do que você tem. Versículo 4. Ainda uma palavra não me chegou à boca ou à língua, e eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, você nem cogitou falar algo, você nem planejou falar alguma coisa, e Deus já sabe o que você ia falar. Então você tem um Deus que conhece. Sai! Você tem um Deus que conhece de você mais do que você. Aleluia! Isso é muito conforto para a minha alma. Peraí, se eu tenho um Deus que conhece de mim mais do que a mim mesmo, é por isso que a Bíblia está dizendo o tempo todo, não faça a sua vontade, faça dele. Gálatas 2:20, eu acho. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, não é? Agora não vivo mais eu. Porque a Bíblia está dizendo, amigo, meu irmão, você não sabe de nada. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, entregue isso a Deus, que Ele sabe. E Ele tem o poder e a capacidade. Então Deus tem conhecimento de você mais do que você. O apóstolo Paulo, ainda era Saulo, ele não sabia quando estava indo de encontro para Damasco, ele pensava assim,
Eu sou um fariseu, eu sou um perseguidor, e eu vou pegar uma galera lá em Damasco para prender, para torturar e para matar. Esse sou eu sou o Saulo de Tarso. Ele não sabia dele. Lá em Atos 9:6, o Senhor fala, deixa o Saulo entender o quanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Ele nem tinha noção que ele seria Paulo, que de perseguidor seria o autor dos maiores livros do Novo Testamento, que evangelizaria um continente. Se alguém falasse para ele um dia antes desse caminho de Damasco, Paulo, seguinte, Saulo, primeiro você é Paulo, em breve. Segundo, você vai ficar cego, 3 dias, você vai ser batizado. Você vai lá para Jerusalém, lá no miolo, no núcleo do cristianismo, vou chamar assim, onde você perseguia. E você vai se tornar um deles. E você é um dos que mais vai sofrer perseguição. E você vai evangelizar, pregar esse Jesus que você persegue no continente inteiro. Um dia antes, o que o Paulo ia fazer? Ele ia dar risada, ia falar, não, você falou com a pessoa errada e vem aqui que eu vou te pegar. Porque Paulo é o colérico. Ele não sabia. Pedro, quando estava pescando, ele não imaginava que ia aparecer um homem dos seus 30 anos e falava, deixa eu usar o seu barquinho aí para falar umas palavras, dar uma saudação aí para a galera. E ele ia entrar naquele barco, Jesus, e Pedro enfesado, porque a noite inteira não tinha pescado. Pedro jamais imaginava que o foco dele, que era peixes, ia transbordar o barco dele, e ele ia terminar de joelho nem querendo mais peixe, querendo Jesus. Ele nem imaginava que o Simão se tornaria Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não se levantarão contra ela e tal. Pedro não sabia, assim como eu e você não conhecemos sobre nós. Aí uma dinâmica que eu faço bem rapidinho, que é constrangedora, então não precisa nem me responder, nem olhar para o lado, né? Mas você de repente não está casado com a primeira pessoa que você imaginou lá no passado, que você às vezes se rasgava de amor. Não, eu tenho certeza, essa é a mulher da minha vida, esse é o homem da minha vida. Graças a Deus, você não sabe mesmo de você. Eu dou graças a Deus. Com todo o respeito, aí se tiver uma ex aí assistindo, você não é para mim, é bênção, mas não para mim, para outra pessoa. Vá, entendeu? Mas eu achei que era para mim. Eu já chorei de babar no chão por causa de mulher, meu irmão. Você não? Bonzão sentimentalmente. Eu já. Amor da minha vida. Babá. Tinha nada a ver. Nada a ver. Graças a Deus. Eu já achei que eu teria tal profissão, tal segmento. Nada a ver. Nada a ver. Quando eu me entreguei para o Senhor, Ele falou, nada a ver. Nada a ver. Você nem sabe de você. Eu sei, eu te formei no ventre. Olha o que diz aqui. Olha que lindo. No versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Não tinha nem forma, gente. Os nossos dias estavam sendo escritos num livro, sem que um deles houvesse. Você nem nasceu, você nem chorou. Ele já sabia. Ele já sabia. Isso precisa mexer comigo, com você. Essa palavra está uns 20 dias mexendo comigo. Isso precisa mexer com você. Eu preciso me jogar cada dia mais na vontade desse Deus soberano. Eu tenho que parar de querer ter o controle absoluto da minha vida. Eu não sei o que é bom para mim. Eu não sei que decisão tomar. Eu penso que eu sei. Às vezes eu acerto. Existem pessoas sofrendo hoje porque pegaram o leme de novo das suas vidas e falaram, eu vou fazer do meu jeito. Quando acontece um dilema na minha casa, que eu penso A e a minha esposa pensa Z, eu não sei se sua casa é assim, a minha acontece direto. Eu estou lá, a Camila, Z. Isso aqui é A, certeza. Ela, não, isso aqui é Z. A, Z, aí fica aquela coisa. Eu falo, calma. O que Deus diz sobre isso? O que Ele pretende sobre essa situação? Porque a gente está em nítida discordância. Eu tenho convicção que é A. Você tem convicção que é Z. Alguém está errado. Ou os dois estão errados. De repente Deus vem e fala, é P. Nem A, nem Z. Estão todos errados. Logo, se nós soubéssemos bem sobre a nossa vida,
não teria discordância conjugal. Porque a gente sabe muito bem. Então, como é que eu sei muito bem sobre uma coisa e minha esposa é totalmente oposta? Como assim? O que eu tenho que fazer? Me sujeitar ao Deus que sabe de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz, mude a sua mente. Experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus é soberano, igreja. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Ele tem informações sobre nós. Hoje a pregação é você mesmo. É um Deus que te dá atenção e é um Deus que tem conhecimento, conforme o tema da mensagem. E Ele tem conhecimentos e informações de nós que eu não tenho. Então eu preciso todo dia dizer, Senhor, qual é a Tua vontade para esse dia que amanhece? O que o Senhor quer de mim? Para onde que eu vou? Como eu compro? Como eu vendo? Como eu atendo? Como eu deixo de atender? Se Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo, qual é o tempo seu para a minha vida? Se Salmo 139 parece que tem um livro que está escrito sobre a minha vida, e lá em Apocalipse fala do tal livro da vida, se ele é literal ou não, mas se tem alguma programação, vamos colocar assim, um desígnio seu para mim, eu preciso me encaixar nisso. Eu só quero me encaixar. Eu quero me encaixar exatamente no que o Senhor quer para nós. Aí a gente entra num dilema, eu estou caminhando para terminar. Um dilema muito sério que nós temos vivido hoje. Todo mundo hoje quer entender tudo. Todo mundo hoje, qualquer coisa que acontece, eu quero entender o porquê que aconteceu isso. Eu quero entender essa situação. Eu quero entender isso, aquilo. E quando você vai na Bíblia, existe um livro, a Bíblia inteira. Mas eu vou citar um livro inteiro, que a questão não é entender, é crer e se relacionar com Deus, que é Jó. O pastor pregou de Jó, recentemente. Lê lá Jó. Você vai lendo, aqueles amigos falando lá uns 30 capítulos. Ah, Jó, você está nessa falência aí, em todos os sentidos, por causa disso. Não, é por causa disso. Não, é por causa disso, por causa disso. Deus aparece e dedica alguns capítulos e Ele não responde. Ele não responde. Ele não fala, Jó, é o seguinte, Satanás veio aqui e eu falei, tem visto meu servo Jó e tal, e aí o Satanás falou, não, deixa eu provar ele. Não, Deus não explica isso, isso é uma questão celestial. Ele não explica. Pelo contrário, Deus faz outras perguntas. Ah, já que vocês estão fazendo bastante pergunta, você criou a aurora boreal, sabe como é que funciona? Como é que um bebê se desenvolve no ventre de uma mãe? Então, o reino de Deus, igreja, não é sempre entender. Ontem falava isso em Hortolândia. Pastor, isso eu não entendo. Eu falo, eu também não. Aí no campo que eu não entendo, o que eu faço? Eu creio. Quando eu não entendo o agir de Deus, Ele está dizendo assim para mim, para você, eu sou Deus, eu estou enxergando além, você não enxerga nada. Apenas confie. Por isso que a gente está falando de um relacionamento de confiança, de fé, de entrega, e não de entendimento completo. Tem coisas que nós não entenderemos, gente. E vou apertar mais um pouquinho. Se você for sincero com o seu coração, você vai concordar. Tem coisas que a gente nem concorda. Eu confesso que tem ordens de Deus, confesso diante de todos aqui, que eu falo, Senhor, eu não entendo, e desculpa, eu não concordo. Eu não acho que tem que ser assim. Mas eu calo a minha boca, eu sou assim com Deus. E eu vou fazer exatamente o que o Senhor está mandando. Aí, como sempre, lá na frente, eu entendo. E eu falo, graças a Deus que eu me sujeitei. E já teve vezes também, eu estou usando a minha vida, mas é com você também, irmão. Que eu falei, não, é desse jeito aqui, porque eu entendo. É desse jeito que eu vou fazer. Ou porque eu não concordo, eu vou lá e vou fazer exatamente como eu quero. O que aconteceu? Capotei. Me dei mal. Me frustrei. E voltei como filho pródigo. Senhor, me perdoe. Eu preciso me sujeitar ao Deus que conhece de mim o que eu não conheço. Sabe nuances da minha vida que eu não sei. Ele nos desnuda. Você vai crescendo na fé e vai se descobrindo dons, talentos ou coisas que Deus te deu que você nem imaginava. Experimenta se colocar disponível no reino de Deus para você ver o que vai acontecer. Você não tem noção, um dia a gente pode conversar se você quiser. Eu jamais imaginava um monte de coisa na minha vida porque eu sou um Zé Mané. Mas um Zé Mané que se disponibilizou. O que eu posso fazer? Ele me chama e eu procuro falar, eis-me aqui, isso aí eu não estou entendendo não. Isso aí eu nem queria, mas o Senhor está mandando,
Vamos. Aí lá na frente eu falo, graças a Deus que eu ouvi a voz de Deus, que eu estou me encontrando nisso aqui. Eu estou me sentindo útil nisso aqui. Que bom, obrigado, Senhor. Igreja, se renda de uma vez. É muito mais barato. Vale a pena. Amém? E eu finalizo com uma última consideração para vocês. Que essa aqui tem até uma outra pregação que gerou, né? Em Hortolândia eu fiz em 2 etapas essa ministração aqui. Ele te criou para ser como você é. Isso é libertador. Saber que Ele é um Deus de atenção rotineira, cotidiana. Esse dilema é tão pequeno. Fala para Ele. Está doendo em você? Se eu desabafar esse dilema com alguém, eles vão me achar é tão pequeno isso. Isso dói em você? Isso te incomoda? Para Deus, pode falar para Ele. Pode falar para Ele. É um Deus desse jeito, de atenção. Um exemplo é quando Ele vai ressuscitar a filha de Jairo, e a mulher do fluxo de sangue pega na barra da orla da veste dele. Ele poderia falar, ela já está curada, eu tenho mais o que fazer, vou fazer, porque ali é ressurreição, aqui é hemorragia, ressurreição, hemorragia. Eu vou para a ressurreição, porque é ressurreição. Eu tenho mais o que fazer, foi curada, tá bom. Isso é o que a gente faz. Isso é o que a gente faz. Jesus para tudo e fala, eu vou dar atenção para a filha de Jairo, mas eu dou atenção para essa mulher aqui também. Não tem milagre maior ou menor para Deus, gente. Ele é Deus e ama os seus filhos. Não tem. Ele é Pai. Ele conhece mais de você do que você mesmo. E por fim, Ele te criou para ser como você é. Não precisa ser quem você não é. Aí tem mais 1 hora só disso. Só vou deixar e finalizar. Você, igreja, graças a Deus, foi formado, como está aqui Salmo 139, e entretecido, tecido por Deus, desenvolvido. Tem mais uma palavra, me permita aí, eu nem sei se eu escrevi aqui, acho que é do versículo 16. Essa palavra, iam sendo formadas a cada dia. É moldado, estruturado, preparado. Esse é o sentido dessa palavra. Ele te moldou, estruturou e preparou para ser como você é. É fato que o pecado entrou e corrompeu muita coisa. E aí você tem que lidar com as suas nuances pecaminosas e vencer o temperamento. Se você tem um temperamento mais ali sanguíneo, tipo Pedrão, você não precisa deixar de ser sanguíneo. Você só precisa controlar o que é pecado, o excesso, ok? Mas Deus te chamou para ser sanguíneo. Pedro foi Pedro o tempo todo. Pode ver, Pedro era o cara que se levantava, depois que ele encontrou Jesus, ele não ficou pacífico. Ele era o cara de colocar à frente, de falar, de perguntar, de andar sobre o mar. É o cara que fazia, depois pensava. Então ele se dava bem às vezes ele se dava mal. O que Jesus fez? Moldou, estruturou Pedro, mas não mudou o temperamento de Pedro. Vocês estão entendendo? Você foi chamado para ser como você é. Isso é libertador, você não precisa ser outra pessoa. Pare de querer ser quem você não é. Pare de querer ser quem as pessoas querem que você seja. É um exercício horrível, eu já tentei na minha vida. Eu já vim de padrões eclesiásticos que você tinha que ter uma postura de pastor. A gente ouvia isso em reuniões. Aí hoje eu me pergunto, postura de pastor? Como é que é isso? Onde está na Bíblia isso? Você foi criado para ser exatamente como você é. Se a gente ler rapidinho para eu terminar, 1 Coríntios 12, 17, por gentileza, fala sobre o corpo de Cristo, né? E Deus nos forma para juntos desenvolvermos e criarmos o corpo. 1 Coríntios 12, 17, é possível projetar? Se não, eu vejo aqui, sem problema. Possível? Foi? Foi, obrigado. Aí está a nossa mania, olha só. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então tem pessoas aqui na igreja que é olho, mas quer ser ouvido. Não, você é olho, cara. Certo? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E tem gente que é ouvido, traduza isso, tá? Tem um chamado para tal coisa e ela quer ser nariz. Não, meu negócio não é ouvir, eu quero cheirar. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ouvir. Como é que eu sei? Vai fazendo a obra aí que você vai descobrindo. Vai fazendo. Se coloque disponível para esse Deus que escreveu um livro sobre você, para você ver. Ele vai te mostrar exatamente se você é o olho, nariz, olho, ouvido. Próximo, por gentileza.
Estamos acabando. Versículo 18. Não foi? Parou aí? Parou? Estou falando, está repreendido. Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Quem colocou os membros no corpo? Deus. Como? Como Ele quis. Quando você ouve isso, ai que soberba, não é que Deus soberba não, é que Ele sabe. Ele sabe o que Ele tem que fazer. Ele que criou, Ele sabe, o Criador sabe onde direcionar. Próximo, rapidinho. Vale a pena ler todo o capítulo 12, tá? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Próximo. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Próximo, por gentileza. Para terminar. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Claro, aí vai dizendo aí que o membro menor é importante. Igreja, toda a igreja de Cristo é importante para Deus. Amém? Ah, mas a obra que eu faço, um vê, outro não vê. Você quer que quem veja? Os homens ou o dono do galardão de Apocalipse 22, que está com o galardão para entregar conforme tudo que você fez? É uma escolha que você faz. Os fariseus queriam os louros da terra. Queriam a homenagem da terra, o reconhecimento da terra. Deus me livre. Deus me livre. O cristão, ele espera Jesus naquele grande dia trazer o nosso galardão. Então, seja exatamente quem você é, e eu tenho que terminar, infelizmente, mas seja exatamente, saia da roupa do outro. Saia da roupa do outro. Vista a roupa que Deus te deu. Quem é espiritual entende, discerne. Para de querer ser o outro, de falar como o outro, de agir como o outro. E se espelhar é bom, admirar é bom, mas você foi criado para ser do jeitinho que você é, com essa tonalidade de voz, com esse temperamento que precisa ser só controlado no espírito, mas é esse temperamento mesmo. Ai, que eu falo, alguém acha que eu falo alto demais, baixo demais. Alguém fala que eu sou muito quietinho e tal. Não importa o que falam, Deus te criou para ser assim. O quietinho para ser quietinho. O falador para ser falador, só tem que se dominar. Às vezes Deus vai chegar no quietinho, fala mais um pouco, aí é a ordem dele. Ou vai chegar no falador, fala menos. É Deus que vai dominar. Mas Ele não vai falar assim, a partir de hoje, ó falador, não falarás mais nada. E ó quieto, sairá falando. Se Ele quiser, Ele faz. Em geral, não. Você é você. Isso é libertador. Você pode ser você, com a sua identidade. Você não precisa ser outro, ter a pompa, a postura. Não precisa. Jacó, ele, para poder roubar, não vou dizer roubar que é muito forte, mas tomar a primogenitura do seu irmão gêmeo Esaú, junto com a estratégia de Rebeca, eu sempre confundo os nomes, é Rebeca a mãe de Jacó? Rebeca, né? Enfim. Ele fica peludo igual, ele põe lá a roupa do irmão, coloca pelo, para ser parecido com o irmão. E ele chega, isso é Gênesis 27, eu não vou abrir por conta do tempo, já estou a 1 minuto para terminar. E ele chega no pai dele, Isaac, e o Isaac cego lá, velho, indo nessa já, está lá. Quem é? E Jacó fala, sou eu, Esaú, seu filho. Ele se colocou na pele de outro. E o Isaac ainda fala, certeza, está diferente. A voz é do Jacó, mas os pelos aqui é do Esaú. Aí vai lá e abençoa, ele força uma barra. Lá no ventre Deus já dizia que o maior serviria o menor, que a bênção já era sobre Jacó, lá no ventre, mas ele quis fazer do jeito dele e veste uma outra roupa. Dali para frente a vida de Jacó vira um desastre. É perseguido, tem que ir para o deserto, sofre, sai com a família inteira, tem que fugir do irmão dele que está à caça, porque o irmão dele, o Esaú, era caçador, Jacó era um cozinheiro. Dá briga nisso aí? Ele sabia, falou, se ele me encontrar, ele me arrebenta. Ele, vazou, porque quis se vestir na pele do outro. Aí só lá em Gênesis 32, para ganhar tempo, isso aí deixa para uma outra mensagem, só em Gênesis 32, que Jacó luta lá, peleja com o anjo e tudo mais, não vem ao mérito essa questão. Aí o anjo fala, qual é o seu nome? Jacó fala, Jacó. Aí Deus fala, a partir de agora, que você voltou para a sua identidade, eu vou te dar um chamado, você será agora Israel. Entende, igreja? Encontre Deus rapidamente para Ele falar exatamente quem você deve ser. Esse Deus que te sonda, que te dá atenção, que te conhece, é um Deus que traz você para o prumo da identidade, exatamente de como Ele quer que você seja
no reino dele. Isso é libertador, você ser você. É uma delícia, é uma bênção. Porque aí eu estou sendo o que eu fui criado para ser, o que eu fui desenvolvido, escrito para ser. Isso é maravilhoso. E dura coisa é o contrário, você vestir uma máscara todo dia e se fazer do que você não é. Pense nisso, amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.